Abra comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, por favor. Acompanhe o versículo 8 de Efésios 5. Eu sei que aqui está projetado o versículo 15, mas acompanhe o versículo 8. Paulo vai dizer para cada um de nós: outrora erais trevas, mas agora vocês foram tornados luz no Senhor. Paulo está dizendo: a vida de vocês mudou, Deus salvou vocês. E agora Paulo insere um imperativo, uma ordem: por vocês agora não serem mais trevas, andai, que significa também vivei como filhos da luz. No versículo 15, Paulo segue dizendo: vede prudentemente como vocês estão andando, como vocês têm levado suas vidas. E ele faz um trocadilho de palavras aqui: não vivam como tolos, e a expressão aqui é nécios, mas vivam como sábios. E como nós vivemos como sábios? Paulo responde: remindo o tempo. A palavra remir aqui também significa salvar. É a mesma palavra usada pela obra de Jesus na cruz. Quando derrama o sangue, ele redime um povo para si, ele salva um povo para si. O que Paulo está dizendo é: a vida de vocês passa, e passa muito rápido. Então viva a sua vida com sabedoria, não com tolice. Salve os seus dias. E ele explica por que é necessário que nós salvemos nossos dias: porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, novamente vem o trocadilho de Paulo: não vos torneis insensatos. Então como é que eu preciso viver? Ele responde: procurando compreender a vontade de Deus. E mais uma pergunta brota desse versículo: qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso procurar compreender qual é a vontade do Senhor? Paulo responde no versículo 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo faz aqui um contraste. O homem vazio de Deus, que vive como tolo, que não presta atenção em sua caminhada, porque os dias são maus. Esse homem que vive sem levar Deus em consideração e sem procurar compreender a vontade dele, anda como um ébrio. O ébrio é aquela pessoa que se demorou no vinho, se demorou no álcool. Ele perde o discernimento, capacidade motora, cognitiva. É aquele homem que cambaleia pela rua, desequilibrado. Esse é o homem vazio de Deus, que não procura compreender a vontade de Deus para a sua vida. Como é que a gente tem que viver? Paulo diz: enchendo-se do Espírito Santo. Então há sim a possibilidade de que, ainda como salvos, ainda assim membros de uma igreja verdadeira, que é a igreja de Jesus, não estou falando de rótulo igreja presbiteriana não, ainda que fazendo parte da igreja de Jesus, nós podemos sim viver como tolos, podemos sim nos esvaziar do Espírito Santo. Então como é que eu vou viver? Enchendo-se do Espírito. Como eu me encho do Espírito? Paulo diz de três maneiras. A primeira delas no versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com cânticos e hinos, com hinos e cânticos espirituais. A primeira maneira como eu me encho do Espírito é vivendo em comunidade. Jesus Cristo nos salva para a gente fazer parte de um corpo. Falando entre vós, eu preciso da sua vida e a sua vida precisa da minha. Nós precisamos nos exortar mutuamente, nos admoestar mutuamente, puxar a orelha um do outro quando precisar. Nós precisamos nos reunir para cantar, celebrar, testemunhar, falar da palavra, ouvir da palavra, cantar, partilhar o pão, a mesa da comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Percebe que à medida em que a gente vai se amargurando, à medida que a gente vai se distanciando do povo de Deus, mais vazio nós vamos ficando, mais críticos, mais amargurados, mais ranzinzas. A gente precisa de mais da igreja de Jesus Cristo. E por meio dela, dessa prática da comunhão com os diferentes, de perdoar, ser perdoado, eu exercito o enchimento do Espírito. A segunda maneira como eu me encho do Espírito, Paulo diz no versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de Jesus Cristo. Mudando seu jeito de pensar, seu jeito de falar, proibindo. Você tem que tomar uma decisão de proibir na sua vida aquele jeito preto e branco de enxergar as coisas. É o pensamento ranzinza que produz um coração adoecido, que se externaliza numa fala amargurada. Paulo em Filipenses capítulo 4 ele diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que tem louvor, tudo que tem boa fama, é isso que tem que ocupar o seu pensamento. O resultado disso é extraordinário. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então muda seu jeito de pensar.
Tem gente com quem você se encontra e é só reclamação, é só murmuração, nunca nada está bom. A graça de Deus mima ela continuamente todos os dias, mas ela é insatisfeita o tempo todo. Quer se encher do Espírito? Celebre a vida, agradeça o cuidado de Deus, enxergue a graça, a multicor da graça nos mínimos detalhes que perpassa a sua vida, da hora que você acorda, da hora que você dorme. O pão sobre a mesa, a fartura, os amigos, a comunhão, olhos no coração para enxergar o amor de Deus. Tua esposa que você reclama tanto dela, teu marido, olhe isso e celebre. É assim que você se enche do Espírito. Mente murmuradora, palavras murmuradoras, coração ranzinza, não produz vida com Deus. Você tem que se cansar de você, porque esse é o velho homem, e dizer: Deus, me encha do teu Espírito, mude teu jeito, reprograme tua mente, reprograme teu coração, olhando para a graça de Deus que te sustenta, dando infinitamente muito mais do que você precisa. E eu me encho do Espírito em terceiro lugar. Paulo diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É serviço mútuo, é lavar dos pés uns dos outros. Jesus diz, o texto que eu citei aqui, muito mais feliz é aquele que dá que aquele que recebe. Na última ceia, Jesus, sendo rei e Senhor, lava os pés dos seus discípulos, pés sujos, e diz: eu sou Senhor e Mestre, sou mesmo, e eu vos fiz isso. Eu quero dar um mandamento: amai-vos uns aos outros. E aí vem o referencial: assim como eu vos amei. É assim que nós nos enchemos do Espírito. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu falei de Efésios 5, verso 8 em diante? Porque esse texto é a base sobre o qual toda a família é construída. Se você olhar o versículo 22 em diante, Paulo começa a falar sobre família, mulheres. Versículo 21 ele vai falar para os maridos. Depois, no início do capítulo 6, ele fala para os pais. Depois ele fala para os filhos. A relação familiar se dá no contexto de vidas marcadas pelo Espírito Santo. Mas antes vamos ver alguns princípios bíblicos gerais sobre a família que a gente não pode esquecer. O primeiro deles é que ser um cristão verdadeiro não é garantia de que o casamento e a vida familiar darão certo automaticamente. Ser cristão verdadeiro não é garantia de que seu casamento e sua vida familiar caminharão às mil maravilhas. É muito difícil manter um casamento e uma família, ainda sendo um crente verdadeiro. Segundo princípio bíblico, ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades, na verdade, ainda maiores para o casamento, porque o divórcio é algo simples de você tomar nas mãos, na nossa cultura, mas o cristão vai ler Malaquias e vai se reverenciar diante daquele texto onde Deus diz: eu abomino o divórcio, e porque ele ama a Deus, ele também vai abominar o divórcio, e essas frases não cogitarão no pensamento dele, e ele vai pagar um preço muito alto, de precisar tolerar o diferente, perdoar, confessar pecado, renovar votos, renovar confiança. Então, ser cristão comprometido com os padrões bíblicos, na verdade, trazem dificuldades ainda maiores para o casamento e para a família. Terceiro princípio bíblico é que o casamento e criação de filhos não são assuntos à parte da fé cristã. Você não precisa lançar mão às diversas teorias, embora muitas delas sejam úteis dos nossos tempos para criar filhos. As ciências humanas mudam de ano em ano, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então a Bíblia nos dá orientações claras sobre como devemos construir nossa família, nosso lar, como conduzir nossos filhos. Família, casamento, criação de filhos não são assunto à parte da fé cristã. Quarto e último princípio: o conceito bíblico de casamento e família é único e diferente de todos os demais. As ciências sociais de nossa época dizem que o casamento é fruto de uma convenção humana para lidar com essa tara sexual que a gente tem. As escrituras dizem não, casamento foi idealizado na eternidade por um Deus bom, que disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher que lhe seja idônea, complementar, que olhe nos olhos, que tenha a mesma dignidade de Deus na vida dela, seja imagem e semelhança de Deus, e vou dar essa mulher para esse homem. E aquilo que Deus uniu, Jesus complementa em Mateus 19, o homem não separa. Esses são princípios gerais sobre família cristã. E Efésios 5, verso 18 a verso 21, como eu disse anteriormente, é a base, é o alicerce sobre o qual Efésios 5, 22 até o capítulo 6, verso 9 são construídos.
Verso 21, verso 22, mulheres, façam isso. Verso 25, maridos, vivam assim. Capítulo 6, versículo 1, pais, façam isso. Capítulo 6, filhos, façam isso. Paulo constrói esse argumento sobre família em cima do alicerce, vida cheia do Espírito. Porque se não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir lidar com as demandas e as dinâmicas familiares. Então o relacionamento familiar deve ocorrer no contexto de vidas cheias do Espírito Santo. A implicação natural para uma vida vivendo no Espírito é que a gente não pode divorciar espiritualidade saudável de vida familiar. Pode perceber que seus momentos de grande tensão no seu casamento, onde você exige ser atendido, sempre se dá em baixas de espiritualidade. Você está vazio do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo, que reproduz a identidade e o reflexo de Jesus Cristo, é humilde, servo, grato, longânimo, manso e tem domínio próprio. Espiritualidade saudável não pode ser divorciada de vida familiar. E aqui a gente tem que tocar num ponto: qual que é a raiz do problema na família? Tiago, capítulo 4, versículo 1, responde para nós: de onde vêm as guerras? De onde que vêm as contendas entre nós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? E carne nas Escrituras é sinônimo da nossa velha natureza, o velho Adão que está em nós. Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, verso 19 a 21, ele vai especificar isso. As obras da carne, a velha natureza nossa. Paulo diz: a gente conhece muito bem, a gente sabe o potencial dessa velha natureza nossa. E ele especifica: prostituição, impureza e lascívia. É a tríade de pecados de natureza sexual. A maioria das listas do Novo Testamento começam com essa tríade de pecados de natureza sexual: adultério, pornografia, o olhar sujo para outra pessoa, gostar de compartilhar o olhar, o encanto, a conquista, começa a achar que aquele negócio é uma brincadeira gostosa, faz um bem enorme para o coração. O caboquinho já chegou na fase dos 40, 45, é a adolescência da fase adulta, a fase do lobo, da loba, a mulher também. E aí a gente tem as mídias sociais que vai trocando uma mensagem aqui, outra mensagem ali, e aí está na academia e frequenta o mesmo ambiente todos os dias e começa a receber olhares e troca aquele olhar, e em casa as coisas não estão boas e aquele negócio começa a fazer um bem enorme para o coração. E a cultura que nos cerca diz: joia, que legal, ande por esse caminho, vai te satisfazer, vai te trazer felicidade. Na verdade, uma aventurazinha não faz mal nenhum, pode apimentar a sua relação. Paulo diz: a gente conhece muito bem as obras da carne, prostituição, impureza e lascívia. E ele segue dizendo: ciúmes, iras, discórdias e dissensões, brigas, não conseguir mais estar sintonizado, falar a mesma língua, respeitar o outro, só fala gritando dentro de casa, desrespeito. É obra da carne, meu querido. Não é incompatibilidade de gênio. É claro que existem gênios mais compatíveis com que o outro. Há homens dificílimos de você tolerar, como há mulheres dificílimas de você tolerar. A Bíblia fala da mulher rixosa, aquela mulher que é muito melhor você viver num casebre, num cômodo só, um cômodozinho simples, do que numa mansão com a mulher briguenta, rabugenta. Há personalidades, gênios difíceis, mas a raiz dos nossos problemas é carne, é natureza. É da nossa carne que vem as dissensões, ciúmes, iras, discórdias. E Jesus, em Mateus 15, versos 18 e 19, complementa dizendo: é o que sai da boca, que vem do coração, que contamina um homem. Não é o que a gente come, mas é o que está aqui dentro. É o que a gente reproduz, é o que faz parte do nosso DNA caído. O veneno da serpente ainda está aqui, não foi purgado completamente. Só através da segunda vinda de Jesus ou do nosso encontro com Ele, esse veneno da serpente será purgado de nós. Mas até lá, é o que sai do nosso coração que nos contamina, porque do coração vêm os maus desígnios. E aí ele vai dizer homicídios. E em Mateus capítulo 5, Jesus diz: sabe o que é homicídio? Não é só esfaquear alguém não, é gritar com alguém, é ofender alguém, é xingar alguém, é alimentar amargura no teu coração contra alguém, é semear desejo de vingança no teu coração contra alguém. Isso é homicídio. É por isso que Paulo diz que a gente conhece muito bem quais são as obras da carne. Nós somos peritos nas obras da carne. A criança já nasce perita na prática da carne.
adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. A maior parte dos conflitos na família, das nossas atitudes com os nossos filhos, cônjuge, na verdade, gente, tem uma raiz. É a falta da verdadeira espiritualidade bíblica. Não é que não haja espiritualidade, mas é a falta da verdadeira espiritualidade bíblica. O que destrói nossas famílias? Por que nossa casa vive um inferno? A resposta das Escrituras é dureza do coração. Dureza do coração. Estabelecendo os princípios, vamos caminhar para o texto de Efésios 5, verso 22 em diante. Eu quero me encher do Espírito, vou viver em comunidade, quero mudar meu jeito ruim de pensar e de falar, celebrar a vida, ser grata por tudo, e quero passar a servir as pessoas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O serviço imediato se dá dentro do contexto da família. E Paulo agora vai falar para a mulher no versículo 22 a 24, dizendo, acompanhe a leitura: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E ele explica porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Cristo o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Por quê? Em primeiro lugar, Paulo apresenta uma razão devocional. Ele está dizendo, como ao Senhor. Sujeição é se enxergar como parceira, como auxiliadora, como suporte, como bênção na vida do seu marido. Não são opostos, não estão em conflitos, mas se complementam, não estão em guerra, caminham juntos, constroem projetos juntos. Há uma parceria, não antagonismo. A primeira razão que Paulo dá para a mulher, por que se sujeitar, é a razão devocional. Sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. A esposa só vai conseguir se submeter ao seu marido, como o nosso problema é espiritual, se tiver uma vida devocional ativa e frutífera. Para se sujeitar ao marido, primeiro a mulher precisa se sujeitar a Jesus Cristo. Paulo diz que a submissão da esposa ao marido é absolutamente voluntária e espontânea. No versículo 25, ao falar para os maridos, Paulo não diz, marido, imponha sobre sua mulher sujeição. Não existe essa cláusula. Paulo está dizendo para as mulheres, voluntariamente, sujeitem-se. Eu lembro de uma Miss América, década de 60, passou na televisão, uma entrevistadora fazendo algumas perguntas. Você foi eleita mulher do ano, e você é casada, linda, bem-sucedida, etc. Quem é que manda na sua casa? Ela respondeu, meu marido. Quem é que decidiu isso? Eu decidi. Eu decidi que por amor ao Senhor, eu respeitarei a sua palavra, e a minha casa tem um líder, o meu lar tem um cabeça, o meu lar tem alguém que tem autoridade, e voluntariamente eu decidi que essa autoridade será dele, não minha. Pegou o ponto? É por isso, marido, que você não pode brincar com a tua esposa em alguns momentos. Está vendo? Você tem que me obedecer porque é a Bíblia que manda. Não cabe a você querer ordenar isso. Mas se ela tem uma espiritualidade madura, voluntariamente ela se submeterá a você, porque primeiro ela tem vida íntima com Jesus Cristo, e naturalmente ela já se submete a Jesus Cristo. A segunda razão que Paulo dá para as mulheres se sujeitarem a seus maridos está nos versos 23, 22 e 23, que eu chamo isso aqui de razão teológica. Paulo aqui está introduzindo o princípio da ordenação de Deus para o mundo. Quando Deus faz o mundo, não deixa o mundo caótico, sem sentido, sem ordem. Deus estabelece o princípio da liderança no mundo. Os países têm seus governos, os estados têm seus governos, as cidades têm seus governos, as empresas têm seus governos. Dentro do lar também existe seu governo. Paulo chega a dizer, olha, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo também é o cabeça do homem. Deus estabelece funções para organizar a sociedade, para organizar o mundo. Deus não é um Deus de caos. Foi assim que Deus fez as coisas acontecerem. Mas quer dizer que Deus é machista? Não. Deus é machista por colocar
governante sobre o mundo? Deus é machista por colocar governo sobre a igreja? Não. Deus não está tratando de diferença de essência. Homem e mulher, ambos gozam da imagem e semelhança de Deus, ambos possuem o mesmo valor diante de Deus. Paulo aqui trata de funções. Assim como Jesus se submete ao Pai para nos salvar, assim como o Espírito Santo se submete ao Pai e ao Filho ao morar em nós e nos convencer que somos filhos de Deus, assim como Deus colocou governo sobre as nações, estados, cidades, assim como Deus colocou governo sobre a igreja, para manter a ordem, estabelecer funções, no lar Deus colocou o princípio da autoridade. São funções. Como as esposas devem se sujeitar ao seu marido? Princípios claros. Em primeiro lugar, orando por ele. Seu marido pode transparecer, ser autoconfiante, ser suficiente, mas ele é um pecador. Ele é filho de Adão e ele precisa muito de oração. Segundo lugar, você se submete ao seu marido permitindo que ele exerça autoridade e liderança no lar. Lembre-se, ele não tem condições de exigir isso de você. É por amor a Cristo, como ao Senhor, por ter intimidade com Jesus Cristo e estar cheio do Espírito Santo, que voluntariamente a mulher diz: eu me submeto ao meu marido. Martin Lloyd Jones escreve um livro, e nesse livro conta uma história, que na década de 50, 60, me falhou o ano exato, ele vai visitar uma mulher de sua igreja, uma família, e ao chegar naquela casa tem uma mulher brilhante, personalidade genial, uma mulher que se comunica com maestria, e Martin Lloyd Jones vai dizendo que naquela visita àquela família, um homem mais passivo, mais introspectivo, mais quieto, mais caladão, a mulher conduzia a conversa, mas a conclusão de toda a conversa, ela sabia habilidosamente colocar na boca do marido. Martin Lloyd Jones disse que ficou impressionado não com a sabedoria e a habilidade daquela mulher, mas com a maturidade que ela tinha na relação com Jesus Cristo, porque só uma relação de fé madura leva a mulher a fazer isso, a se submeter ao seu Senhor Jesus Cristo, e ao fazer isso, reconhecer o seu papel e sua função. A terceira maneira como a mulher se submete ao marido é: aceite e aprecie a proteção que seu marido lhe oferece. Você não conhece, pastor? Meu marido não me protege, meu marido não me dá suporte, meu marido está ausente em casa. Ore por ele. Mas é bem provável também que seja necessário você fazer nesse momento uma avaliação. Será que você tem usurpado o papel que Deus concedeu ao seu marido? Será que você não tem sido aquela mulher briguenta, rixosa, resmunguenta? É natural que a maioria das mulheres hoje trabalhem fora, é natural. E infelizmente não é incomum que ao chegar do trabalho chegam cuspindo fogo em casa. A vida é difícil para todo mundo, e nada justifica você, por ter um dia de trabalho cansativo, chegar em casa maltratando e ofendendo todas as pessoas. Todo mundo vive debaixo desse céu, a vida é difícil para todo mundo. Então permita que seu marido exerça a liderança e a autoridade em casa. Você vai perceber o quanto isso trará vida e leveza para você. Há muita mulher sobrecarregada, fadigada, que não aguenta mais, mulher com sintomas de depressão, mulher com problemas emocionais gravíssimos, problemas físicos, exaustão no dia a dia, porque vai usurpando responsabilidades que não são dela. Dê ao seu marido essas autoridades, isso vai facilitar demais a sua vida. Escute não Renato, mas escute a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e permanece para todo sempre. Quero terminar essa parte das mulheres, embora a gente pudesse falar sobre isso por muito tempo, dando algumas sugestões. As esposas com temperamento forte, casadas com maridos passivos. Em primeiro lugar, não sobrecarregue o seu marido. Vá dando doses homeopáticas de responsabilidade. Meu marido é molengão, é passivo. Vá dando doses homeopáticas de responsabilidade. Considere a decisão dele como final. Não o humilhe à medida em que ele vai tomando decisões, e essas decisões acabam se mostrando erradas, levando vocês para viverem situações constrangedoras, de equívocos financeiros. Não humilhe seu marido por conta de decisões que ele tomou. Converse, respeite e apoie. Faça um acordo com ele sobre pequenas decisões que você pode tomar.
Há muitas demandas hoje na vida em família, é escola, é saúde, é ir e vir, é roupa, todo mundo tem sua dinâmica. Quem tem menino, o filho homem, é futebol, é judô, é não sei isso, aquilo. Quem tem menininha é um balé, é natação, é tal, é isso aqui, isso aqui. Sabe, são tantas as demandas, é escola disso, de inglês aqui, aquilo ali, é onde vai estudar. Faça um acordo com seu marido sobre as decisões que você pode tomar, a fim de, inclusive, tirar sobre os ombros dele tanta carga, porque cansa. Penúltimo ponto, mantenha seu marido bem informado. Não esconda nada dele. Não esconda os pequenos delitos de sua filha, mãe. Não esconda os delitos de seu filho. Não esconda. Informe tudo ao seu marido. Se o seu pai souber disso, você está dizendo, está vendo? Seu pai é mau, mas eu não vou contar, eu vou te proteger. Não faça isso. Não coloque teu filho contra teu marido. Não cause essa desgraça na sua casa. Acorde enquanto é tempo. E por fim, seja o complemento do seu marido. Eu confesso que em aconselhamentos, antes de casar, eu fico assustado, porque alguns casais têm claramente definido, isso para mim me assusta. Eu tenho minha conta bancária, minha mulher tem a conta bancária dela, o dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é dele. Espera aí. Que casamento é para vocês? O conceito de uma só carne ainda não caiu no coração. É só um conceito abstrato. Ser uma só carne é ser uma só carne. Decisões são tomadas em conjunto. Sonhos são planejados juntos. Os riscos são avaliados juntos. Seja o complemento do seu marido. Você já viu um corpo em convulsão? É terrível. A mente dá um comando, o corpo quer outro comando, a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro. Assim é um casamento onde marido e mulher não andam afinados. É um corpo em convulsão, é uma imagem terrível. Quem está de fora sente um mal-estar terrível, porque sabe que só falta ali respeito de funções e viver bem com o que Deus estabeleceu como sua vontade para a sua vida. Mas Paulo não para por aí. Mulher, você não vai precisar ficar com raiva de mim dizendo, é só sobre mim e meu marido. É agora. Versículo 25, Paulo diz, marido, se você é cheio do Espírito e está se sujeitando à sua mulher, então ame sua mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, diz-nos Paulo, os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ouça isso, a si mesmo se ama. O que Paulo está dizendo é que é necessário que os maridos entendam o amor de Cristo por sua igreja, para que possam saber de que forma devem amar a mulher. Assim o casamento será bem sucedido. Paulo, ele está dizendo para a mulher o seguinte, você é cheia do Espírito, e para ser cheio do Espírito você precisa se sujeitar um ao outro. Aonde a sujeição se dá no ambiente imediato? É ao seu marido. Você, homem, quer ser cheio do Espírito? Então precisa se sujeitar um ao outro. E onde a sujeição se dá em seu contexto imediato? É no serviço à sua esposa. A mulher precisa ficar focada nesse aspecto principal, ser parceira, ser sujeita, entender que Deus colocou uma autoridade sobre a família. O homem precisa olhar para esse outro aspecto principal, amar. Qual é o padrão do amor do homem por sua esposa? É o padrão do amor de Jesus por sua igreja. E aí Paulo diz que Jesus manifestou o seu amor não somente em palavras. Amar de palavras é bonito demais. Você ama sua mulher, amo. Mas você serve sua mulher, você é presente, você é próximo, você é atuante, você tira a carga dos ombros, você assume sua liderança em casa, você é homem de verdade. Você grita, você é indiferente, você é amargurado, você é birrento. Como é que você é? O amor de Jesus por sua igreja foi um amor de forma bem concreta. E Paulo divide a manifestação do amor de Jesus em 3 tempos verbais. Paulo diz que Jesus amou a sua igreja no passado, no presente e no futuro. Versículo 25, Paulo diz, Jesus salvou a igreja, perdoou de seus pecados. Passado, quando é que Jesus amou a igreja dele? Em Romanos 5, verso 8, Paulo diz, quando essa igreja ainda era a maior das pecadoras.
Jesus não morreu por Cinderela, que foi feita bonitinha para ir para a festa do príncipe, não. Jesus chegou na cozinha, quando as irmãs estavam na festa com a madrasta, e viu aquela menina toda suja de óleo, de sabão, com roupa rasgada, fedendo a gordura, e Jesus amou essa mulher. Jesus ama a igreja sendo feia, sendo composta por gente que erra e erra muito, que pisa na bola e pisa na bola muito. Então a primeira manifestação do amor de Jesus por sua igreja, e o marido, para amar sua esposa, tem que conhecer o amor de Jesus pela igreja. A primeira manifestação é no passado. Jesus olhou para ela, sendo ela feia, e disse: eu amarei. Isso é graça. Jesus ama a igreja no presente. Versículo 26, Paulo diz: para que a santificasse. Jesus não larga mão de nós. Veja que você e eu não somos perfeitos. Diariamente Jesus Cristo continua tendo paciência e lidando com nossas vidas, nos aperfeiçoando, administrando a gente, fazendo a gente crescer um pouco mais cada dia que passa. E por fim, o amor de Jesus por sua igreja é um amor futuro. Paulo diz no versículo 27 que Jesus amou a igreja no passado, cuida dela no presente, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Jesus glorificará a sua igreja, salvará o seu povo por completo. Os que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus serão precedidos pelos mortos que vão ressuscitar, e quem estiver vivo será transformado de corpo mortal para corpo imortal, de corpo corruptível para corpo incorruptível. Assim é o amor de Jesus por sua igreja. E Paulo diz: assim como Jesus amou sua igreja, maridos, amem suas mulheres. Baseado no amor de Jesus por sua igreja, algumas sugestões na prática de como os maridos podem viver e expressar o amor de Cristo. Em primeiro lugar, você expressa o amor de Cristo por sua esposa morrendo para si. Isso é o que há de mais difícil. Nessa relação, se tiver somente um que serve, o outro é você, marido. Embora a mulher também sirva, porque sujeitando-vos uns aos outros é um mandamento para os dois, morrendo para si. Há muitos maridos que oprimem suas esposas, estão cansados do trabalho, assim como elas estão cansadas do trabalho, e chegam em casa e querem que a casa esteja limpa, organizada, querem prazer, querem entretenimento e querem seus desejos satisfeitos. É aquele troglodita com a mente machista, antiquada. Você precisa parar, socorrer, morrer por sua mulher. Esse é o amor de Jesus por sua igreja. E detalhe, sendo ela a pior das pecadoras. Segunda sugestão de como na prática se ama a sua mulher: sendo instrumento de Deus na santificação da esposa. Toda queixa contra a sua esposa será injusta se você não tiver envidado todos os esforços para orar por ela, orar com ela, santificá-la. Você já ouviu sua esposa confessando seus pecados? Você já lidou com ela na depressão espiritual? Você já ajudou quando ela passa pelos vales? Você já esteve disposto realmente, com sinceridade, a ouvi-la? Toda nossa reclamação é injusta se nós não tivermos demandado todos os esforços para ser instrumentos de Deus na santificação da esposa. Quem santifica a igreja é Jesus, não é a igreja que santifica Jesus. Quem santifica a esposa é o marido, assim como Cristo amou a igreja. Maridos, ame sua mulher. Cristo santifica a igreja no presente. Cristo intercede por mim e por você. Cristo se comunica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você tem santificado sua mulher? Nós temos o livro do mês. E aí, está lendo com a sua esposa? Não, ela não quer saber de ler, não. Espera aí, meu querido. Quem é o responsável pela santificação da esposa? Não, ela não quer saber nada disso, não. Quem é o sacerdote do lar? E a terceira sugestão de como amar a esposa na prática é alegrando-se nela. Cristo se alegra com a sua igreja. Cristo luta por seu povo, a fim de apresentar o seu povo perfeito, glorioso, sem ruga, sem mancha, sem mácula.
Há muita mulher definhando porque lhe falta elogio da parte do marido. Você aprecia sua mulher? Sua mulher sabe que você é feliz por tê-la como sua mulher. Sua mulher sabe que você é feliz por tê-la como sua parceira. Você declara isso. As implicações para os maridos. A primeira delas é que o amor deve ser concreto. O sacrifício de Jesus foi real, foi historiável, medido no tempo e no espaço. Não é um amor abstrato de lábios, é um amor que paga o preço. Amor que paga o preço. As escrituras são claras em dizer, embora as mulheres não gostem do que eu vou dizer, 1 Pedro capítulo 3, que as mulheres são parte mais frágil. Elas sentem as demandas, as pressões da vida de uma maneira diferente dos homens. Elas precisam de proteção, de amparo, de cuidado e de orientação, para não se sobrecarregarem e se afundarem, se adoecerem. Marido, proteja. Maridos são responsáveis pelo casamento. Não abra mão de ser o líder espiritual da sua casa. Não abra mão de ser o líder de sua família. Não abra mão de ser o sacerdote de seu lar. Terceira implicação, e essa é a ótima notícia. Pastor, já estou calejado demais, tem 10, 15, 20 anos de casado. Pastor, não dou conta mais, não está mais na hora de começar isso não, já passou, para mim já passou. Amor se aprende. Amor é uma decisão de compromisso, de servir, ainda que seja a pior das pecadoras, porque Cristo amou a igreja, sendo a igreja a pior das pecadoras. Amor é uma decisão. E por fim, implicação para o marido, nós homens temos uma necessidade de uma vida cheia do Espírito, porque todo casamento só é construído, um casamento saudável, sob a perspectiva de vidas cheias do Espírito. Cuidado, não sejam tolos, mas vivam como sábios. Como eu vivo como sábio? Salvando o tempo. Como eu salvo o meu tempo? Compreendendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não ande como um ébrio, mas procure se encher do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? Vivendo em comunidade, sendo grato e sujeitando-me uns aos outros. Como eu me sujeito? Mulher, você se sujeita ao seu marido. Marido, você se sujeita à sua mulher. A família se desenvolve saudavelmente num ambiente de vidas cheias do Espírito Santo. Se não, é o caos que a gente conhece muito bem, porque Paulo diz que as obras da carne são conhecidas. Aplicação e conclusão, gente. Como ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, reconheça a necessidade que você e eu temos de uma vida espiritual mais cheia. Em João 7, Jesus se levanta numa festa e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva fluirão do seu interior. Você percebe a sabedoria de Jesus nessa fala? A água viva correndo, descendo, preenche os lugares baixos primeiro. Ser cheio do Espírito pressupõe humildade. Deus, eu preciso do Senhor. Reconheça a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda. A primeira bem-aventurança de Jesus é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu preciso disso para a minha vida. Não dá mais para viver como eu estou vivendo. Segundo lugar, ore pela plenitude do Espírito Santo. Eu escolhi o texto de Lucas 11, verso 9 a 13, no lugar do texto de Mateus 7, porque Mateus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas Mateus não inclui essa nota de Lucas. Lucas termina dizendo: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A fala original de Jesus diz respeito ao Espírito Santo, o sumum bonum, o bem maior para as nossas vidas, o que nós mais necessitamos. Pai, me dê. Pai, eu preciso disso.
Pai, eu clamo por isso. É o quê? É a promoção? É a conta bancária sair do vermelho? Isso é o quê? Isso é importante demais. Mas o sumum bonum que Jesus diz é o Espírito Santo. Bata e a porta se abrirá, peça e você receberá, busque e você será encontrado. Se os pais de vocês, filhos de Adão, dão boas coisas, você acha que Deus não vai se agradar em dar o melhor dele para vocês, que é o Espírito Santo? Ore por isso. E aqui a gente precisa transpor uma tradição denominacional. Presbiteriano histórico ora pouco. Presbiteriano histórico tem, de certa maneira, uma aversão pelo Espírito Santo, porque tem medo de ir para o outro lado, e perde experiências maravilhosas de santificação. E eu não estou falando aqui de chorar, de falar em línguas, aquela confusão no culto, de a bagunça toda, não. Estou falando de santificação para o dia a dia, porque é o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que te conduz em arrependimento. É o Espírito Santo que supera as obras da carne. Porque o Espírito Santo vai promover na vida daqueles que estão cheios amor, bondade, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Ore pela plenitude do Espírito Santo em sua vida diariamente. E por fim, gente, reforme sua conduta. Está na hora de pôr a casa em ordem, né? Tirar o entulho. Tem muita gente machucada nessa relação aí. Tem muita gente que feriu mesmo. E para com esse ar de vitimismo. Você não conhece a minha versão. Você é perito em machucar. Você conhece muito bem o orgulho humano. Você conhece muito bem a vaidade humana. Você conhece muito bem as iras, as cismas. Você conhece. Está na hora de você se enxergar como o pior dos pecadores nessa relação e dizer: meu bem, vem cá. Você me perdoa. Eu te machuquei. Eu tenho quebrado continuamente meus compromissos diante de Deus. Eu vivo uma vida vazia da presença de Deus. Quero confessar a você o meu pecado, porque eu já confessei a Deus. Você me perdoa. Uma abordagem assim revoluciona, porque quem é orgulhoso será abatido, mas os humildes serão exaltados. Põe sua casa em ordem. Uma palavra final aos solteiros e aos noivos. Aos solteiros em primeiro lugar. Cuidado com o padrão de homem e de mulher que você idealiza. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Homem, pergunte para um marido que convive com a mulher rabugenta, gritona, resmungona em casa, como é que é viver debaixo desse lar? É um inferno. Uma mulher nervosa, iracunda, agressiva. Pergunte, marido, para esse homem como é que é. A Bíblia diz: é melhor ficar sozinho do que dividir o teto com um trem desses. Mas é um inferno. É um inferno. E mulher, qual é o príncipe que você idealiza? Coloque como padrão um homem de Deus para a tua vida. Cuidado com os conceitos da nossa época. E outra palavra agora aos adolescentes que não está aqui. Cuidado aonde você busca o teu parceiro. Aos jovens, aonde você busca a tua futura esposa. Muito cuidado. De chiqueiro não sai gente limpa. Então cuidado a respeito dos lugares que você tem frequentado e onde você está buscando gente boa para caminhar contigo. De chiqueiro não sai gente limpa. E uma palavra final aos noivos. Vocês têm cultivado uma vida devocional juntos? Vocês têm lido e orado a Bíblia juntos? Vocês têm lido bons livros juntos? Se não, comece hoje.
Seu casamento precisa disso. A gente pode ter família. Família é uma dádiva de Deus para o mundo todo. Mas só há uma maneira da gente ter uma família plena. É que primeiro essa família precisa ser plena do Espírito Santo. Aí sim, a coisa fica fácil. Porque Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.